Na sexta-feira passada, depois de encerrar, e uma e outra de vocês tiveram um tilt numa determinada altura da exposição. E eu vou então recapitular brevemente o Tomás de Aquino, porque ao recapitular Tomás de Aquino, a gente recapitula Aristóteles. A gente sabe que todo aquele conhecimento de Tomás de Aquino vem de Aristóteles. E aí nós seguimos caminho para a modernidade, vamos dizer, para uma modernidade. Para entender de uma forma bem simples, eu vou ser o mais simples possível, entender o que Tomás de Aquino e Aristóteles pensaram, é preciso lembrar Platão, que botou as ideias lá na estrela, e o movimento de Aristóteles, Tomás de Aquino repetir, e puxar aquelas formas eternas e imutáveis para dentro das coisas. De acordo com Platão, existiria na estrela, no pico da estrela, uma única ideia de homem, e nós, a nossa alma, que vivia na estrela, viu a ideia de homem, a ideia de casa, a ideia de cidade, a ideia de justiça. Quando foi jogada no cárcere do corpo, esqueceu tudo aquilo que ela viu na estrela, mas as ideias continuam dormitando lá dentro. Quando então a gente esbarra no homem, a gente relembra a ideia que viu lá na estrela, e por isso a gente diz que ele é homem, ela é homem, todos são homens, aquelas ali são cabras, aquilo ali é mesa. Bom, você repare que já desde Platão, e isso há uma ontologia, que é a composição dos seres reais, acoplada com a teoria do conhecimento. Ou seja, nós que vivemos aqui somos o que somos porque participamos da ideia de homem. Platão. Como nós todos participamos, não temos a ideia inteira de nós temos defeito, e nenhum de nós é um homem que esgote 100% a ideia de homem. E assim em todas as coisas. Não há nenhum Estado que tenha justiça total, etc. Aristóteles pega essas ideias platônicas, não Aristóteles, já sabe que o próprio Platão, na velhice pelo menos, trouxe essas ideias, ou refutou as ideias separadas. E Aristóteles, vigorosamente, pega as ideias e bota dentro das coisas. E eu vou agora recapitular Aristóteles, Tomás de Aquino, na terminologia latina de Tomás de Aquino, mas vou fazer o contrário do que a última vez. Eu vou primeiro escrever o que está sentado na minha frente e depois mostrar como é que a abstração, a teoria do conhecimento funciona. Em vez de começar com a teoria do conhecimento, eu vou começar com a composição de um ser finito que está sentado na minha frente. Então, para não constranger ninguém, nessa cadeira, ela dizia, nessa cadeira está sentado o João dos Titanes. Então, em ser real, bom, não é mais. Vamos dizer que seja real, que nelas, e aqui está o João dos Titanes. O João dos Titanes, de acordo com Aristóteles, ele tem várias composições metatísticas. E isso vem da tradição que vem até hoje. E até hoje tem autores americanos, bobeando, que não entenderam isso. A primeira coisa que Aristóteles tem que explicar é que este João das Pitâgoras se transforma sem perder sua essência, sua personalidade de homem. Então, Sócrates de pé, Sócrates sentado. É o mesmo Sócrates, só que uma vez está de pé, uma vez está sentado. Para explicar essa transformação em que o núcleo importante permanece o mesmo, Aristóteles introduz a composição
de ato, de substância e acidente. Ato potência. Então, Tomás de Aquino assume isso. Então, aqui o João das Pitangas é uma substância, uma essência. E ele pode estar de pé ou estar sentado, isso é um acidente. Assim como é um acidente, hoje, nos nossos dias, se uma moça entra agora aqui com o cabelo preto, ou loiro, ou vermelho. Isso é um acidente. Ela pode trocar a cor do cabelo, ela não mudou em sua substância. Todo mundo, Aristóteles, Tomás de Aquino. Então, uma composição explica um fenômeno que filósofos anteriores não conseguiam explicar. Parmênides não consegue explicar o movimento. Aristóteles consegue através disso. Então, Sócrates pode caminhar, pode subir e descer, estar acordado e dormindo, sem perder a sua substância de ser Sócrates. Essa substância, novamente, é bipartida, sempre com binômios, parte ao meio. Uma metade é o que Aristóteles vai chamar de essência, a outra metade, existência. A existência diz que não existe. Por exemplo, o João não existe. Nós vamos só fazer de conta que ele existe. Então, mas elas existem, todas ficando na medida que para fazer de conta que ele existe. Então, na substância dele, tem uma metade que é a existência. A outra metade diz que ele é o João das Pitangas. Então, substância e acidente é uma coisa, e agora, entrando dentro da substância, eu tenho outra dicotomia, eu tenho a existência de um lado e a essência do outro. E agora, entrando de novo na essência bipartida de novo, eu, dentro da essência, eu tenho a forma da matéria. Por que ele introduz isso? Ele introduz forma da matéria, porque se ele tivesse só forma, sem nenhuma matéria, em vez de ter o João das Pitangas, nós teríamos um anjo, São Gabriel, que tem substância e acidente, mas não tem materialidade, espaço e tempo como nós temos. E existe. Então, nós somos muito parecidos com o Tomás de Aquino, o anjo pensado por ele, porque nós temos substância e acidente e o anjo também tem. Nós temos essência e existência e o anjo também tem. Só que a nossa essência tem forma e matéria e o anjo é uma forma sem matéria. Por isso o anjo é espírito sem corpo. Essa é a estrutura das coisas. Todos nós, tudo aquilo que a gente vê, Aristóteles chama de mundo sublunar. Agora, nesse mundo sublunar, eu olho os outros e vou agora tentar conhecer. O que acontece? O objeto faz em mim, provoca em mim uma sensação. Então eu estou olhando e, assim como numa câmera fotográfica, aquilo entra em mim pelos, na época, 5 sentidos, e eu então reúno os 5 sentidos numa única imagem, e essa imagem agora teria que ser transformada, tem que ser transformada em conceito. Eu estou vendo então homens, mas eu não tenho ainda o conceito de homem. Eu estou com imagens de homens. Homens, mulheres, altos, baixos, gordos, magros. E agora vem o problema, como é que essa imagem se transforma num conceito? Porque o conceito é imaterial, é universal, pode ser predicado de todos, e além do mais, ele nos dá nexos necessários, 2 mais 2 são 4. Todo efeito tem uma causa. Então, para explicar isso, Aristóteles se vê diante de uma grande dificuldade, que Tomás de Aquino copia, assume, é que, ao fazer a teoria da causalidade, que foi elaborada por Aristóteles, nós falamos, e o livro da física, ele tem
tudo aquilo que nós chamamos de teoria da causalidade, que hoje, até hoje, é válida para a mecânica clássica de Newton, e, portanto, para a construção de prédios, etc., para o mundo macro em que nós vivemos. É o que Aristóteles descobriu sobre causalidade e pouquíssima coisa foi acrescentada. As novidades que nós temos é que o mundo subatômico não obedece às leis causais como dizia em Sturgeon. Mas como os princípios que Aristóteles levantou é raro de saída, quer dizer, e depois nós vamos reencontrar esse erro, é que uma causa não pode provocar um efeito mais perfeito que ela mesma. Esse é um subprincípio. Então, todo efeito tem que ter uma causa. Se uma coisa pode ser e pode não ser, e de fato tem que haver uma causa que a leve à existência. São princípios universalíssimos que Aristóteles elaborou e a ciência assumiu. E a mecânica de Newton mostra o triunfo da teoria da causalidade nas ciências. Só que tem um problema que Aristóteles botou lá e que vai provocar dificuldades para ele, para Tomás de Aquino, até os contemporâneos. A causa não pode produzir um efeito mais perfeito que ela mesma. Isso na física de Newton está certo. Se uma bola de bilhar bate na outra, ela não vai poder imprimir, a primeira bola não pode imprimir na segunda bola uma força maior que aquela que ela tem. Ela não pode provocar um efeito maior, mais perfeito do que ela mesma. E isso é uma regra aristotélica e entrou na física de Newton, entrou na ciência contemporânea, como eu disse, exceto na mecânica quântica e na biologia. Mas isso, parece que nós vamos tratar depois. Agora, Aristóteles está com o seguinte problema. Ele está com o problema do conhecimento, ele captou aqui nas pirâmides, que está existindo na minha frente, trouxe para dentro da consciência, e eu tenho agora uma sensação altamente elaborada, olhei por todos os lados, peso, cheiro, olhos principalmente, que é o grego principal olhar. Agora, como é que eu transformo algo sensível em algo intelectual? Vamos lembrar que o sensível é espaço temporal e não é necessário. Ao passo que o intelectual é necessário, 2 mais 2 são 4. E o triângulo pode ser de qualquer forma, a sombra dos ângulos é sempre 180 graus. Como é que a gente consegue fazer esse pulo do sensível para o intelectual? Não vamos misturar, porque todo ato é um fato. Todo fato é um ato. Vamos voltar. Então, o que acontece agora é que Aristóteles não consegue fazer que a sensação provoque o conceito. A sensação não pode ser a causa do conceito. Se ela não pode ser a causa do conceito, como é que ele vai tirar esse coelho da cartola? E ele inventa algo bastante complicado, mas que vai reaparecer até os nossos dias. Nós camuflamos para ele caminhar. Ele vai botar a inteligência lá na ponta dos cascos, querendo entender, querendo trabalhar, mas sem conteúdo. E essa inteligência intelectuativa desce do andar de baixo. A sensibilidade é o andar de baixo e a intelecção é o andar de cima. Então, o intelecto desce do andar de baixo, pega toda aquela sensação e levanta para o andar de cima. Quando ele faz isso, o que acontece? Aquilo tudo que tinha um ser, uma ontologia sensível, passa a ter uma ontologia intelectual espiritual. E a forma que estava imersa e perdida na matéria, como nós vimos antes, fica
livre da matéria, e ao ficar livre da matéria, ela fica universal. Então, a explicação de Aristóteles e de Tomás de Aquino é que a sensação que é sensível porque ela está imersa na materialidade, na matéria, quando levantada pelo intelecto, ela sozinha não consegue causar. Quando levantada pelo intelecto agente, ela provoca, causa o conceito que então é universal, é necessário e tem características que a sensação não pode ter, porque está imersa na matéria. Então, vocês reparem que a teoria do conhecimento de Aristóteles está acoplada com a teoria ontológica de Aristóteles. Isso é muito importante. As duas são teorias diferentes, são autores diferentes, mas não dá para separar a teoria do conhecimento da metafísica interna da coisa. Até aqui, todos presentes, os tiros desapareceram. Não, se abre, se resolve. O problema, para me entender, é que a sensação não pode ela causar algo mais perfeito que ela mesma. Porque ela deixa essa manobra de inventar um intelecto agente que vai lá servir de guindaste para levantar a sensação. Ok? Essa teoria vem até os nossos dias e é ensinada ainda em muitos lugares. Foi pouco remodelada por um que outro autor neoescolástico, e a característica da assim chamada escolástica, que vem da Idade Média até os nossos dias, os seminários até hoje é ensinado isso, e os livros, manuais de ensino da assim chamada neoescolástica ainda dizem, ensinam esta ontologia e esta teoria do conhecimento. Então, eles continuam falando dos termos técnicos que eu utilizei do latim e em grego a mesma coisa. Só que aí começa, dentro da Universidade de Paris, aquele movimento de desinflacionar. Gente, pensa que inflação é um fenômeno só da moeda. Inflação é um fenômeno também nas ideias, nas teorias. Também em programas de computador. Então tem gente, inclusive a Microsoft, que faz programas de computador tão complicados para a gente não conseguir entrar. Então, todos nós que já programamos, inclusive eu também já fiz programas bastante complicados para não ser roubado assim, pelo menos com grande facilidade. Eu acho que é o contrário. Em outros lugares, a gente tem que fazer programas bem simples para todo mundo poder entrar. Então, isso aí vai acontecer com a multiplicidade das ideias. Porque, em Platão, a coisa não está tão, vamos dizer, inflacionada, porque ele nunca disse quantas ideias tinha. E se a gente assume a teoria que eu mencionei, tinha a doutrina pelos de fora e uma pelos de dentro, a pelos de dentro nunca houve uma inflação de ideias. Havia uma ideia suprema e 5 ou 6 ideias no máximo, e o resto vinha daí. Essa é a doutrina não escrita em Platão, uma doutrina pelos de dentro, doutrina esotérica conhece. Agora, em Aristóteles, e principalmente no Tomás de Aquino, Deus criou cada coisa. Deus cria a cabra, a pulga, o cachorro. Então, cada plantinha é diferente da outra, tem que ser criada por Deus lá no começo da criação. E aí, aquela planta, aquele animal se reproduz. E há uma quantidade incrível de formas. E há um momento em que essa quantidade incrível de formas, como vocês podem imaginar, começa a servir de esfarrapada para coisas que a gente não sabe. A gente não sabe uma coisa, então puxa lá uma ideia e diz, tem uma ideia, uma essência aristotélica que explica isso. Isso, na Idade Média, começou a ficar cada vez mais discutido. E lembre que a Universidade de Paris, uma universidade em que eles discutiam o dado móvel e o dado.
o reitor da Universidade de Paris, chamado Buriganus, quis fazer uma experiência para saber se os animais tinham livre vontade, livre-arbítrio. E fez então, que na época eles faziam bastante papel, bastante lápis, papel não, era muito raro, mas papiro e pergaminho, e fez a dedução e aí mandou fazer experiência. Se os animais não têm livre-arbítrio, um burro colocado no meio de dois montes de feno, exatamente iguais, tem que morrer de fome. Porque como ele não tem livre-arbítrio, ele vai ter que morrer de fome. A distância é igual, a abertura do feno é igual. Então, não, se o burro... Agora, o burro vai e come um, é sinal que ele tem livre-arbítrio. Eu não estou citando um filósofo secundário do quarto, quinto dia. Eu estou citando o reitor da Universidade de Paris. E neste ambiente, que eu dando nome Pingo d'Água, um grupo, principalmente de autores de língua inglesa, escoceses, ingleses, começam a cortar. Mas o primeiro não é inglês, é o italiano, no qual não chegou nada, é Rosselides de Compiègne, em francês. Rosselides de Compiègne, os escritos nos chegaram a nós, nos casos, através de citações abundantes que os outros autores falam dele. Ele entrou em protocolisão direta com toda a Universidade de Paris e disse: não existem essências. E não existindo essências dentro das coisas, não existe o tal do processo de abstração do intelecto agente, puxando a essência para aqui e para lá. A única coisa que nós temos são nomes. Daí, então, a nominativismo. Conceitos não existem, ideias não existem, existem nomes. Nós temos aqui, numa forma extremamente radical, nunca ficou tão radical assim, exceto no século XX, XXI, a ontologia e a teoria do conhecimento se transformaram em filosofia da linguagem. Isso é uma virada linguística que alguns autores pensam ter ocorrido no meados do século XX. Não, ocorreu lá no século XII. E evidente que as objeções foram muito fortes, e foi dito a Compiègne: se nós só temos nomes, como é que eu uso o mesmo nome para uma quantidade imensa de indivíduos? Homem, cara. Bom, é porque o mesmo nome é flexível e tentou dar explicações, mas essas explicações não falavam sempre do problema da lógica, da matemática, da geometria. Enquanto nós dois são sempre quatro. Logo depois de Compiègne, nós temos então a cisão da Universidade de Paris e um grupo que vai para a Inglaterra, com Carlos de Boia, imagine, a história da filosofia, ele se ocorreu poucas vezes. Ocorreu, eu saiba, a segunda vez, quando Hitler invadiu a Áustria, anexou a Áustria, que a filosofia, a física, etc., austríaca, migrou para os Estados Unidos e deu aquele push tremendo nos Estados Unidos, chupou os prêmios muito bem formados da Alemanha e da Áustria e não se curvaram ao nazismo. Naquela época, uma coisa parecida, só que em carros de boi levaram tudo para a Inglaterra e quando chegaram na margem do val para atravessar o rio do Boi, eles acharam que a aldeia era simpática, já tinham distância suficiente do mar e disseram: aqui nós vamos fundar uma universidade nominalista. Então, val em inglês é for, na alemão é Furt, Boi em inglês é Ox, em Oxford, val Boi, foi fundada a universidade nominalista
Locke depois vai dar Cria e Cambridge, e de lá surge o nominalismo e do nominalismo surgem as línguas. E até hoje nós temos uma diferença na Europa bem clara. Os de língua inglesa têm uma inclinação nominalista e empirista, e nos nossos dias filosofia da linguagem, e os assim chamados continentais têm uma metafísica que às vezes ainda fala de essências. Então isso, século XII até hoje, ainda continua. Eu vou citar muito rapidamente, para mostrar essa diferença, dois autores, sem muito respeito à ordem de quem, pela ordem das ideias. A modernidade começa pouco depois. E esse primeiro movimento já é um movimento pré-moderno. Século XII não é modernidade, mas já é um movimento pré-moderno. E a modernidade vai acontecer quando os portugueses coloniais saem do Mare Nostrum, que é o Mediterrâneo, o nosso mar, a civilização toda, desde os primórdios egípcios, babilônicos, assim, em torno do mar Mediterrâneo. E ali era, principalmente depois da Grécia e de Roma, ali é que era a civilização. Então a Inglaterra era aquela ilha longínqua, Irlanda, então, os bárbaros, os escoceses, aqueles bárbaros das montanhas, etc, etc. E os bárbaros invadem o Império Romano, o Império Romano se acaba, começa a Idade Média, e a Idade Média termina com um fenômeno parecido. Eles saem do Mare Nostrum e começam agora, primeiro a redescobrir a costa da África. Então, Henrique o Navegador, nossos antepassados em Portugal, provavelmente com mapas judaicos e árabes, está comprovado que havia mapas judaicos e árabes, inclusive um deles, bem anterior a 1500, tem uma ilha chamada Brasil. Então, a história do pau-brasil, realmente é só história, mito, havia na antiguidade, e aliás, o Bueno, o livro dele, o primeiro livro dele, tem o facsímile desse mapa. Os portugueses tiveram a coragem de começar a expandir a civilização pela costa da África e começa então o colonialismo, a exploração através de outro caminho. A palavra colônia vai mudar radicalmente de sentido. A palavra colônia no Império Romano era um acampamento que durava mais tempo. Então, a cidade de Colônia, na Alemanha, era um acampamento tão bem situado que ficou séculos. Aí, então, não era só um acampamento, mas era uma colônia. E tinham habitantes que ficavam lá o ano inteiro, vários anos, nasciam lá. Mas era uma colônia romana e era o lugar pelo qual passava a estrada, o fluxo de comércio, os exércitos, etc. Então, Innsbruck era uma colônia romana, a ponte sobre o rio Pouca. Quando os portugueses começam a descer a África, vem um fenômeno do colonialismo que vai se terminar só no século passado, em que o conquistador português fica só na beira do continente, não entra. Ele vem com seus navios, porque a arte náutica foi muito bem desenvolvida, mas ele não se arrisca em terras desconhecidas. Então, ele não faz o comércio de atravessar países, como, por exemplo, os árabes fizeram, trazendo especialistas da China até o Ocidente. Não. Os portugueses espanhóis, basta ver o mapa do Brasil. Todas as cidades são na costa. São só capitais importantes, modernas, as antigas, lugares a entrar no sentido da Europa para dentro. Mas todas as capitais são portos.
E São Paulo não é, porque os jesuítas, para fugir dos portugueses malditos que estavam lá na beira d'água, em Santos, subiram a serra com a esperança que os portugueses não viessem atrás. E fundaram Itapetininga, em São Paulo. E aí em São Paulo ficou São Paulo. E Porto Alegre não está entrando aí, porque os colonos açorianos tinham que ir para São Miguel, habitar as cidades que tinham sido abandonadas pelos jesuítas, de acordo com o tratado feito, celebrado em Portugal e Espanha. As cidades estavam vazias, igrejas, escolas, então ficaram os colonos açorianos aqui esperando que os navios chegassem que iam levar Jacuí acima. Por isso que Porto Alegre não está na beira do mar. Senão, provavelmente, a capital do Rio Grande do Sul seria Rio Grande, não Porto Alegre. De fato, nós tínhamos uma capital em Viamão, mas essa é uma capital quase que fajuta, que eu não fui português, que eu brasileiro, se quiser. E a nossa também fajuta, porque eles ficaram a ver navios e acabaram ficando. Repare que todo o resto é na beirada da África e da América. E acontece aí uma coisa que é o lado tremendamente negativo da modernidade, é que agora nós vamos explorar o nativo lá de dentro, através do nativo cá de fora. Não pensem que o português ia lá caçar índios e transformar índios em escravos. Não, o português ficava na segurança de uma fortaleza na beira d'água, da qual ele pudesse fugir com rapidez, e chefes tribais, em guerra constante entre eles, africanos, traziam os escravos que os portugueses compravam e traziam para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a América Central, porque o índio brasileiro não se prestava para isso. O índio brasileiro era muito bom para trazer ao Brasil até a costa. E não entraram para cortar pau-brasil, nem para carregar pau-brasil. A devastação, a primeira devastação antiecológica que nós tivemos foi feita por índios, que cortaram o pau-brasil, claro, e sob a influência maciça portuguesa. E o pau-brasil todo tinha que ser carregado por 2 índios, porque não podia ser mais coisado por 2 índios carregados. Enchiam os navios e os portugueses iam para Portugal. Ficaram aqui 4 ou 5 coitados, desgarrados, figuras misteriosas, como o bacharel de Cananéia, Eramuru e alguns outros. Isso aí dá início à colonização no sentido de exploração do homem e dos recursos naturais, que é um aspecto da modernidade. O segundo aspecto da modernidade, que nesse exato momento ocorre, eu tenho que pegar um pouquinho mais longo. Vocês todos se lembram que durante o auge, depois do Papa Missas Bopares que disse, durante o auge da Idade Média, o homem ocidental, instigado pelos papas e pelos imperadores, queriam retomar Jerusalém. Então, a retomada que estava em poder, os árabes. E os árabes, naquela época, tinham uma cultura fabulosa e invadiram todo o norte da África e grande parte da Espanha e Portugal. E tinha uma cultura, em muitas coisas, superior à dos ocidentais. Por exemplo, se alguém duvida disso, medicina, eles eram muito melhor que nós. Matemática, geometria, astronomia. Alguém que tenha dúvidas sobre a capacidade dos árabes no século XII, tente multiplicar 422 por multiplico por 324 em números romanos. Tem consciência disso, não é depois diga se os árabes nos deram ou não alguma contribuição. E lembremos que naquela época os árabes nas universidades de Toledo e de Granada tinham a maior tolerância para com cristãos e judeus.
Então havia professores cristãos e professores judeus lecionando em pé de igualdade e sem que naquele período houvesse perseguição. O iluminismo árabe, com grandes filósofos, Maricê de Averroes, Aristóteles. Como é que é o nome? Avicena e Averroes, em latim. Isso agora Ibn Sina, o outro é Abu, não sei como é. Avicena e Averroes são os principais. O nosso alfaiate, Pedro, o alfaiate. Isso aí tudo são precursores da modernidade, mas é a colonização por um lado. E agora o segundo grande movimento da modernidade do ponto de vista filosófico se dá na cabeça de um francês chamado René Descartes, e que faz uma coisa que é absolutamente revolucionária e que o mesmo muçulmano não fez. Ele separou completamente filosofia e religião. O mundo muçulmano não fez, o mundo oriental não fez, na Índia, no Japão, na China. Nós, sob influência de Descartes, fizemos. Claro que os gregos já tinham preparado o terreno medievais, mas no Tomás de Aquino, a obra filosófica e teológica está tão implicada que a gente tem que ler com lupa para ver o que é filosofia e o que é teologia. E ele fala da teoria da abstração humana com a mesma facilidade que ele fala da língua dos anjos. E uma teologia não tem nada a ver com filosofia. Agora, em Descartes, vai haver a separação. Ele começa então dizendo: cogitar sum, porque eu prefiro o começo da filosofia tem que ser a dúvida universal, e essa dúvida universal implica em duvidar de tudo, inclusive da igreja e do Papa. Claro que é uma dúvida metódica, não é uma dúvida para cérebro, não é uma dúvida muito existencial. Mas antes dele, se alguém dissesse isso, ia direitinho para o ver. E ele nunca foi para uma universidade. Imagina Descartes com a dúvida universal lecionando numa universidade. E nós éramos católicas ou protestantes, universidades, e com dúvida universal, Descartes nunca foi professor universitário. Se não fosse a mão protetora de uma princesa sueca, ele provavelmente tinha parado na prisão na fogueira. O colega interlocutor intelectual dele, Rubinho Spinoza, em Amsterdã, um judeu neto de filho de pais judaicos portugueses que fugiram para Amsterdã por causa das perseguições de judeus em Portugal. E ele foi ameaçado de fogueira, foi excomungado pelos judeus. E, como excomungado, não podia falar com ninguém que fosse judeu, não podia fazer comércio com ninguém que fosse judeu, não podia morar numa casa em que houvesse judeus, etc, etc, etc. Ele não podia nada. Não se sabe como é que o coitado sobreviveu. E vendendo para grandes. Neste período, Descartes separa a fé e a razão. E a dúvida universal agora vai dizer a ele: eu só posso aceitar aquilo que, à luz da razão, eu possa dizer que isso está certo. Isso é um passo gigantesco para a modernidade. Nós não podemos imaginar o que isso significou. Agora, até hoje, numa universidade católica como a PUC, você vai encontrar livros escritos há 5, 6, 4 anos atrás com o título Rosa de Fé. Um problema, por exemplo, para mim, eu sou alguém com curiosidade histórica. Mas repare como até hoje. E por quê? Porque as universidades católicas, até 1960 mais ou menos, eram obrigadas pelo Papa a ensinar Tomás de Aquino como o filósofo oficial da Igreja Católica. E a teologia e filosofia estavam tão entrelaçadas que o Ronaldo está falando. Então, Descartes, Spinoza, Kant, Fichte, Hegel, todos estavam na lista dos livros proibidos, que existiu até poucos anos atrás. Agora você me pergunta, agora a teoria de conhecimento de Descartes. Simples.
ideias inatas. Todas as ideias importantes que nós temos são ideias que a gente nasce com elas. Deus cria a alma, depende de Deus. Ele vai demonstrar Deus da razão. E esse Deus, quando nos cria, cria com as ideias, e com essas ideias eu trabalho e faço geometria, faço invento cálculo diferencial, invento desventor, cálculo diferencial. Então, Descartes tem teoria de conhecimento, não tem a menor dificuldade. Ele parte da dúvida universal, corre para o assunto, dirime a dúvida, aí ele fala um argumento para a existência de Deus, só através da causalidade. Deus garante que o mundo que está lá fora não é uma mera ilusão, e as ideias que eu tenho desde sempre estão dentro de mim. Isso é um Platão modernizado. O importante de Descartes não é isso. O importante de Descartes tem que ter feito a separação de razão e fé. Ao mesmo tempo, mais ou menos, ou agora mais ou menos pelas ideias, nós temos com isso coberto o que nós vamos chamar de longo período, num sentido amplo, agora não no sentido estrito dos historiadores, começa aí o iluminismo, começa a modernidade. Iluminismo significa a luz da razão, em oposição à luz da fé. Então a fé pode ter uma lanterna, mas todo mundo diz, é fé, e a razão é isso aqui. Bom, mas elas coincidem. E essa é a posição hoje. Quando alguém é católico, protestante, umbandista, ele tem uma fé e agora tem que viver a razão. Tem banda porque há menos de um ano, um colega meu foi convocado pelo Ministério da Educação, pela CACTES, para fazer avaliação numa faculdade de teologia umbandista em São Paulo. Se a faculdade umbandista podia ser reconhecida como faculdade de ensino superior e, portanto, dar diplomas de teologia em Umbanda. Eu reparo que esses problemas, desde Descartes, continuam. E a posição do filósofo vai sendo simples. Eles estão usando a lanterna da razão, é filosofia. Se estão usando a lanterna da fé, é teologia, o filósofo não opina. E nós vamos ver muito claro que isso vai ter uma virada comigo. Mas esses ingleses que foram para a Inglaterra, já no século XII, XIII, vão ficando cada vez mais importantes e vão passando cada vez mais aquilo que recebeu o nome de navalha de Ockham. A navalha de Ockham é aquela navalha que faz a barba, então tira aquelas barbas medievais dos profetas e a gente fica com a cara do homem moderno. Então tem ideia demais, então vamos começar a cortar as ideias. Tudo que é ideia que não for preciso, a gente corta. E com esse método, eles não ficam tão radicais quanto o Rossellino se compreende, mas ficam bastante radicais. Então, mesmo em Ockham, nós temos estruturas em que o importante é a palavra pronunciada, a linguagem, e a palavra pronunciada para dentro, que é o conceito. E Ockham, aliás, todos nós vamos ver uma grande dificuldade de explicar a lógica, a matemática, agora a grande facilidade de explicar outras coisas. Isso a gente repara logo quando entra no nominalismo, quase sem choque. O nominalismo se transforma no empirismo de inglês. O empirismo mesmo, o primeiro grande autor, e como eles são extremamente fáceis de entender, sem estruturas fáceis, não vai haver dificuldade de comunicação, não dá tilt. O primeiro dos empiristas ingleses